Você sabia que o Dia de Campo é uma das ferramentas mais importantes de divulgação no agronegócio? Esse tipo de evento promove vendas, comunicação e network no campo. Hoje, nós estamos na Fazenda Invernadinha e vamos falar sobre a importância do Dia de Campo. Programa Vida de Produtor. A ideia do Dia de Campo nasceu junto com a Extensão Rural há mais de 50 anos. E de lá para cá, nunca perde a sua majestade. Se alguém quer apresentar uma nova tecnologia no agronegócio, uma das primeiras ideias é organizar um dia de campo. Estamos no 6º dia de campo da Unigel Sementes, evento consolidado com foco na demonstração de tecnologias e inovação na produção de sementes de grãos. O dia de campo é um reflexo daquilo que o produtor vai tomar decisão. Ali nós estamos com todos os nossos obtentores, colocando as cultivares que têm performance para a região, e a partir dali o produtor tem consciência de qual produto, qual cultivar vai ser melhor para a realidade dele. A gente tem a capacidade de conhecer cada realidade de regiões distintas, e assim a gente aproxima do produtor e realmente fica muito mais assertivo a nosso posicionamento das cultivares. A Fazenda Invernadinha destinou em torno de 40 hectares da sua área para a pesquisa. Os experimentos de soja e milho são realizados por várias empresas e pela Embrapa. Carol, qual que é a importância de abrir as porteiras da sua propriedade para a pesquisa? Ela serve como base de tomada de decisão, nas safras futuras. Nós estamos com a fazenda há 2 anos e desde o início nós cedemos uma área para a Embrapa realizar suas pesquisas. Hoje eles têm tanto área numa área mais argilosa e agora também pesquisas em área de mais cascalho, de pinto-solo. E além dos ensaios da Embrapa, nós abrimos, no caso, para diversas outras empresas que nós temos interesse, as empresas também, para desenvolver alguns outros protocolos, e algumas questões que nós temos mais dúvidas e deficiência. Se para os produtores que vêm aqui participar de um dia de campo já tem essa convivência com a pesquisa e é importante, imagine-se para vocês que convivem diariamente com esses experimentos. Com certeza, a gente sempre discute bastante com o pessoal de empresas, com o pessoal da Embrapa, o que está sendo mais interessante, além do convívio com eles diariamente. Então eles nos ajudam em desvendar alguns mistérios que aparecem por aí, mas algumas nossas dúvidas de manejo no dia a dia. E nós fazemos sempre no final da safra, a gente fez ano passado, na nossa primeira safra, e agora vamos fazer de novo, que é o fechamento de todos esses experimentos, Então, tanto o pessoal da Embrapa apresentar, quanto o pessoal das empresas que fizeram algum trabalho aqui apresentam também, para que a gente difunda esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Aqui a gente tem uma verdadeira vitrine viva, onde são demonstrados os resultados dos experimentos e das pesquisas. Thiago, para quem está em casa ter uma ideia, quantos cultivares tem aqui hoje? Dentro do portfólio do Grupo Unigel possui aproximadamente 50 cultivares. Especificamente nesse evento, no dia de campo aqui da família do Sr. Edgar Vilela, no município de Paraíso, Tocantins, colocamos 8 cultivares que são indicadas para a região, que são posicionados para a região, para a gente alcançar a questão do ciclo, posicionamento e produtividade. Então tem materiais com ciclo precoce e alguns materiais com ciclo médio. Importante falar também que são sementes certificadas. Essa certificação é muito importante para o produtor rural. Isso, a empresa preza muito isso, a gente trabalha com esse foco. Toda empresa são legalizados os campos de produção, então assim é muito importante na área de produção pelos clientes dentro do estado do Tocantins e outros estados de produção fortalecer a utilização de uso de semente certificada, porque o gasto que envolve entre as empresas, os convênios, a pesquisa são valores altos, então é toda uma cadeia que é beneficiada pela essa utilização de semente certificada. Então é muito importante o produtor trabalhar de forma correta, prezar o uso de semente certificada, que ele está beneficiando toda uma cadeia em questão de pesquisa, em questão de materiais novos, que na verdade chega com benefício final para o produtor. E isso com materiais produtivos e bem posicionados para a região de produção
aqui no caso o estado do Tocantins. Sem contar que garante produtividade. Isso, a gente tem belos materiais aí com alto teto produtivo, né, bem adaptados, né? Então a gente cada vez mais busca cultivares com estabilidade e com produtividade, para entregar essa rentabilidade para o produtor, levar esse objetivo final para nosso cliente aqui dentro dos estados que a Unigel Sementes atua. Por meio do dia de campo, quem quer demonstrar uma determinada cultura, um animal ou ainda a aplicação de uma tecnologia tem acesso ao público de forma direcionada, não é, Guilherme? Exatamente, Luziane. Através do dia de campo nós temos contato direto com o produtor. A gente chega e explica as características principalmente das cultivares aí, né? Das novidades que a gente está trazendo para o produtor, fazendo um posicionamento específico para cada região, apresentando essas novidades e tirando as dúvidas, que eu acredito que seja o principal foco de um dia de campo. Apresentar, mostrar o que a gente tem de novo, tirar as dúvidas sobre aquilo que de fato aí está sendo duvidoso dentro das propriedades, né? E acredito que essa é uma melhor forma de se trabalhar essa questão. E de certa forma também são cultivares muitas vezes que ainda não estão em campo. Então aqui vocês vão poder mostrar a expectativa de produtividade, por exemplo, através já dessa planta. Perfeitamente. Hoje o dia de campo da Unigel foi focado em lançamentos para a região. Então hoje, por exemplo, a gente trouxe a Brasmax Domínio e Pro, que é uma cultivar criada, adaptada e desenvolvida para a nossa realidade, com alto potencial produtivo e com adaptação principalmente para áreas de média, segundo ano, área em construção de fertilidade, que de fato aí representaria cerca de 60% a 70% da realidade do Tocantins. Aqui, na lavoura, o produtor não pode se dar ao luxo de experimentar, mas a pesquisa pode inovar, ousar, mas claro, dentro dos limites, não é, Balbino? Isso, a gente precisa conhecer bastante sobre essa relação solo, clima, planta, como é que o clima se comporta, qual é o risco de se perder rendimento em função do não conhecimento dessas variáveis. E um dos trabalhos que nós desenvolvemos aqui nessa experimentação é conhecer muito bem essa relação solo, clima, planta. A gente precisa saber o quanto de água que esse solo retém e armazena para disponibilizar para a planta. A gente precisa saber quanto de água essa planta precisa para desenvolver todo o seu ciclo e produzir bem. E a gente precisa conhecer o comportamento dessas variáveis climáticas, quanto a distribuição das chuvas. Isso gera informações importantes para o produtor que já resultou no zoneamento agrícola de risco climático. Conhecendo essas variáveis, essa interação entre cultura, solo e clima, a gente define as melhores épocas de plantio. E essas épocas de plantio hoje que a gente andou divulgando, hoje divulga porque já é um instrumento do governo que orienta a liberação de crédito agrícola, baseado nesse conhecimento, nessa relação. Hoje a gente precisa avançar, precisa inovar, precisa falar de época de semeadura focado também no rendimento das lavouras. Tem que falar de manejo, como as lavouras devem ser bem manejadas para diminuir risco, que não é só em função de ter chuva ou não ter chuva. Bem manejado, usando sistemas consorciados. E na medida que a gente desenvolve o conhecimento, organiza as informações, usa as ferramentas adequadas, a gente pode aperfeiçoar esse zoneamento e gerar informações muito mais úteis, muito mais consolidadas para o produtor. Nada substitui a rica troca de experiências que um evento como esse proporciona. Aqui a gente consegue compreender muito do que a gente não vê só observando a lavoura, não é, Leonardo? Correto, isso mesmo. Nós fazemos os experimentos aqui nesta área experimental. O nosso objetivo é transformar essas respostas das plantas em números e entender como essas respostas podem nos ajudar a auxiliar o produtor a conseguir o melhor da sua terra. Traz principalmente os dados, né? Aqui, só com a Embrapa, são 20 hectares de área de experimento. Isso, correto. Aqui a gente tem experimento das praticamente todas as áreas aí da agronomia.
trabalhamos aqui com soja, milho, arroz, integração lavoura-pecuária, doenças, então é uma parte bem abrangente. A gente precisa dessas informações, é um estado que carece de informações, né, técnicas para o cultivo de grãos, e isso que a gente tem feito aqui. E Leonardo, a diversidade que a gente tem hoje de cultivares é uma aliada ou é um desafio? Ele pode ser um aliado e um desafio. É um aliado porque te dá opções, né, para o cultivo, para o produtor, e é um desafio porque a gente precisa conhecer esses cultivares a fundo para recomendar o melhor cultivar para aquela situação ou para aquele local onde o produtor tem a sua lavoura. O Dia de Campo é uma oportunidade para mostrar problemas e soluções que influenciam na produtividade da lavoura, principalmente aqueles que ficam embaixo do solo, não é, Rodrigo? Exatamente. O solo é um ambiente onde sobrevivem diversos tipos de organismos, dentre esses, alguns que são considerados os vilões da lavoura, né, que são os fungos, os patógenos. Então, a gente está tratando aqui exatamente de um desses organismos, que é um fungo, que é um patógeno, causa uma doença importante, né, na soja e em outras culturas também, e é um fungo de um manejo um pouco difícil. Então, a gente tem buscado na Embrapa desenvolver algumas estratégias, metodologias que permitam que a gente possa proporcionar ao produtor informações que ajudem no manejo dessas doenças, principalmente desses fungos que estão presentes no solo. Rodrigo, a raiz diz muito da planta, mas prevenir é o melhor. Exato. Para todas as doenças das culturas, de uma maneira geral, né, você evitar o problema é sempre a melhor saída, né? Então, para isso, a gente tem que pensar de que esse fungo, se ele estiver presente no solo, a gente tem que precaver da possibilidade dele de infectar as plantas. Então, a gente tem que trabalhar com materiais mais resistentes, que a gente não permita que aconteça a infecção, trabalhar com um ambiente produtivo mais propício ao desenvolvimento da planta e menos propício ao desenvolvimento da doença, e também lançar mão de produtos, né, que são produtos biológicos que podem ser efetivos de, uma vez colocado ao solo, ele combater aqueles outros organismos que são os patógenos, né? O Dia de Campo proporciona várias oportunidades e uma delas, Everton, é a interação que vocês, produtores rurais, fazem, porque o produtor rural não sai muito da sua propriedade para fazer uma reunião, né? Não, com certeza não. Para nós, agricultor, é muito importante. Nós precisamos de dias de bate-papo, porque aqui a gente tem informação, a gente tem troca de experiência. Então isso aqui a gente só tem a agradecer em todo sentido, né? Porque é como você falou, nós não vamos sair da nossa propriedade para vir no encontro com agricultores, mas aqui a gente se reúne, a gente troca muita ideia, muita informação, e isso é muito importante para nós agricultores, botar isso em prática na nossa propriedade, porque nós hoje estamos num processo de muita mudança, de muita alteração. Se nós não tivéssemos a oportunidade de vir pegar informação técnica e informação do campo, do dia a dia de produtor, nós não vamos conseguir estar nesse mercado, que hoje o mercado da agricultura, ele não é um mercado meramente eu sou um plantador de soja. Hoje o mercado da agricultura é um negócio muito profissional, você tem que ser muito técnico, você tem que ter muita informação para nós poder desenvolver a agricultura no nosso país, e hoje, para mim, eu acho que para muito produtor é muito importante, é o carro-chefe do nosso país, onde está movendo toda a nossa economia é dentro da agricultura, então isso para nós é muito importante como agricultor. Antes mesmo da fama e da popularização de tantos meios de comunicação que temos hoje, o agronegócio já comunicava tecnologias, inovações e novidades por meio dos dias de campo. Já teve um tempo em que as pessoas diziam que os novos canais de comunicação fossem apagar o brilho dessa forma de comunicar chamada dia de campo. Na verdade, de uns anos para cá, a comunicação se achegou para bem mais perto do campo. Bons eventos, aliados de grandes campanhas, se tornam pontes entre o rural e o urbano. E a comunicação ganha novas formas, fortalecendo e levando bem longe o agronegócio. Por hoje, ficamos por aqui. Fique ligado na programação da TV Assembleia. Até a próxima!